Muito bem, os irmãos vão continuar me ouvindo. Agora abram a Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho de João. Nós temos vários textos nos capítulos 1, 2, 3... E a leitura que vamos fazer, que é o único que vamos ler em conjunto. Os outros nós faremos referência ao longo da minha palavra. Não se preocupem, são 3 capítulos, mas não vai passar a noite toda não, viu? É só um pedaço da noite, é quase a noite toda, mas não vai ela toda não. Vamos então ler de pé, irmãos, um texto aí do Evangelho de João. Nós vamos falar nessa noite sobre o testemunho de João, o grande precursor do Senhor Jesus. Capítulo 3, lá no verso de número 22, você encontra aí o outro testemunho de João Batista. Quem tem a versão atualizada, eu acho que aqui quase que totalmente nem sempre a versão corrigida traz esses títulos. E eu gostaria de convidar a congregação para esse texto nós lermos em conjunto. A nossa igreja é uma igreja bem alfabetizada, então não tem problema nenhum, ela vai ler comigo. Capítulo 3, do verso 22 até o verso de número 30. Vamos ler todos nós, a uma só voz? Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enón, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado esse testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas, e que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o outro por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Vamos repetir esse versículo último, irmão? Convém que ele cresça e eu diminua. Podem assentar. Irmãos, esse é o outro testemunho de João. A nossa mensagem, a nossa meditação, vai se basear nos 3 outros antes desse. Mas eu li esse aqui como introdução do nosso estudo, da nossa palavra, embora seja o último testemunho. E gostaria de lembrar como João foi fiel na sua missão de precursor do Senhor Jesus. Não misturou absolutamente nada. Ele é ele e eu sou eu. Irmão, uma das coisas mais fantásticas na vida é nós sabermos qual é a nossa missão, seja em nossa casa, em nosso trabalho, em qualquer lugar. Não há nada melhor do que seres humanos bem situados na missão que tem a cumprir. Que aí você sabe o que você tem de fazer. Sou eu e não ele. Não é? Sou eu e não eles. Tá certo? E João entendeu isso perfeitamente. Vejam nessa palavra, nesse texto que lemos em conjunto, eu escolhi para introduzir a minha palavra. Vejam como João foi fiel, e ele, irmãos, vejam, ele mostra
a sua alegria quando a vinda de Jesus. Há um outro testemunho em que nós vamos falar da alegria de João. Mas aqui, olha bem o que ele diz, que o amigo do noivo que está presente ouve. Quer dizer, o noivo falou, que alegria, ele chegou, honrou a palavra. Talvez eu já tenha contado aqui nessa igreja, que foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Um rapaz que foi meu aluno no seminário no Rio de Janeiro, depois veio a ser ordenado pastor, mas quando ele se casou, a noiva chegou, ficou lá na porta e o noivo não chegava antes do casamento. Depois ele veio a se casar. Não sei se foi com a mesma noiva ou se foi com outra. Mas espera, a noiva lá no carro e o noivo não chegava. Aí veio a notícia, os irmãos já notou isso? Isso aí não é história inventada, não. Isso é real, aconteceu numa igreja congregacional, num dos bairros da cidade de Niterói. O noivo não vem. Você já pensou que desastre? O templo lotado, superlotado. É uma igreja de tamanho bom lá nesse bairro de Niterói. E logicamente no casamento lota mesmo, né? Familiares, amigos. E o noivo não chegou. E João usa essa figura aqui. O amigo do noivo, quando o ouve, ele se alegra, porque ele honrou a palavra. Esse rapaz não honrou a palavra. Eu até o conheci bem, por várias razões, mas não foi para o casamento. E João diz que essa alegria nele já se completou. E lá no verso 30, irmãos, está, né, a colocação de João: convém que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos dele tentavam colocá-lo contra Jesus. Ele está lá, ó. Foi com seus discípulos para a terra da Judeia e ali permaneceu. Então vejam, irmão, o que ele diz? Ora, estava também batizando em Enom. João estava também batizando em Enom. Aí eles deram testemunho: esse homem que você está dando testemunho dele aí, ó, está falando aí em tal lugar e está indo um mundão de gente atrás dele. Era para colocar um contra o outro, né? Sem dúvida. E aí João, depois dessas palavras que estão no versículo de 27 até 30, ele diz lá no 30: convém que ele cresça e que eu diminua. Coisa fantástica, irmão. E aqui, há alguns que conhecem já alguma coisa da língua original do Novo Testamento. João usa uma figura de linguagem de verbal, é um verbo que ele usa, que significa, irmãos, que você pega um quadro, né? Antigamente falava um quadro negro, hoje não pode falar quadro negro, porque não é negro, é branco, é de tudo quanto é cor, né? É diferente. Mas pega um quadro e então faz uma seta subindo e outra no mesmo risco descendo. Essa figura que João faz. Convém que ele cresça, sempre crescendo, e que eu diminua, sempre diminua. É a figura que João usa aqui. E quem leu João nos tempos primitivos e conhecia a língua, entendeu essa linguagem. Que coisa fantástica. Crescendo, ele sempre crescendo e eu diminuindo. Porque o que eu sou diante do Senhor Jesus? Não sou nada. O que o ser humano é? Absolutamente nada, embora muitos se orgulhem, né? Então, irmãos, aí nós vamos lá para o início do Evangelho. João, irmãos, nós vamos ver a primeira declaração dele, declaração de testemunho de João. A primeira delas está do verso de número 15 até o verso 18. Eu vou ler apenas o verso 18, veja o que diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Aí diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse é um dos versículos básicos para se explicar a exegese. Aqui dizem os autores, e com base nesse versículo é quem o revelou, que Jesus é a exegese de Deus. É como um espelho, né? Como um espelho. Se você pegar um espelho e olhar, você vê exatamente como você é. E olhando para Jesus, você vê Deus como exatamente Ele é. É isso que essa construção feita aqui por João quer dizer. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então olhar para Ele é a mesma coisa. Eu e o Pai somos um.
E aí a briga que se levantou no mundo da época, porque religiões que dominavam o mundo não admitiam jamais, quantas vezes lembramos isso, né? Que Deus se tornasse homem. Era pregado e ensinado que a matéria é podre, a matéria é estragada, não vale nada. Então, como é que um Deus infinitamente puro ia se encarnar nessa carne podre, estragada? Então, irmãos, e isso sempre que eu falo na Trindade, eu lembro essa figura. Foi uma luta tremenda dos nossos irmãos primitivos, para provar que Ele é Deus, e o Senhor Jesus ensinou isso claramente. E a palavra de Deus, no Antigo Testamento, fala desse verbo que viria do Senhor, que seria o Deus que se tornaria homem, da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, diz João, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, o Senhor Jesus. Então essa é a primeira declaração de João, a divindade de Cristo. Ele é Deus, Ele é Deus, não é igual a Deus não, Ele não é uma das manifestações de Deus, como as religiões dominantes na época. O judaísmo achava que não tinha jeito, e a outra, vinda do paganismo, era que Jesus, que era uma das emanações de Deus, assim como Deus se revelava através de várias emanações. Emanações é um método que alguém escolhe para se revelar a outro, mas o próprio Deus ali não. E a Bíblia diz claramente, João diz isso aqui, Ele é o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Mas há uma outra declaração de João, irmão, para a alegria nossa, porque nós hoje podemos proclamar isso. Pode levantar um ou outro aventureiro daqui ou dali, principalmente na área da política, alguns que se arrogam de materialistas, de não crerem em nada, mas creem. A verdade é que creem na sua linguagem, na sua palavra. No final eles acabam crendo num aventureiro que inventa uma história aí. Então, embora tenhamos esse povo, a verdade é que nós continuamos crendo na verdade bíblica e vamos continuar proclamando essa verdade, ainda que não entendido e até atacado por alguns. A segunda declaração de João é meio longa, vai do verso de número 19 até o verso de número 26, mas nós não vamos ler esse texto todo, apenas vamos mostrar para os irmãos que aqui João declara, na sua declaração, é de fidelidade. És tu o profeta? Respondeu ele, não. Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não. Disseram, declara-nos, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizem a respeito de ti, que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, olha a fidelidade de João, irmão. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu não sou ninguém, eu sou a voz do que clama no deserto, mas não sou ele não. O Cristo, que o Cristo? Um dos profetas, Elias, que ressuscitou? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Que bom, irmãos, reconhecemos a nós. Reconheça a sua missão na igreja, ela pode ser simples, humildezinha, mas se você a cumprir fielmente, isso vai resultar em bênção e crescimento da igreja. Pastor reconhece a sua função, presbíteros, diáconos, líderes, não líderes também, porque às vezes alguém pode dizer, eu não tenho cargo nenhum, não tenho diretor de nada, não presido nada, então não sou nada na igreja. É sim, meu irmão, não diga isso. Isso não é inspiração divina de Deus, não. Você faz parte do corpo de Cristo, faz parte e é importantíssima a sua presença. O testemunho do mundo. Eu disse que saí com um líder aqui da igreja num dia aí, na hora do ensaio da turma aqui, eu esperando a filha e os netos, a gente saiu, eles acharam que a gente tinha se perdido. O pastor sumiu, raptaram. Não, a gente foi aqui e nós vimos o testemunho de um
dono de um armazém, de um botequim aqui perto, falando da importância daquela igreja ali, muito carro encosta lá. Então, irmão, isso é testemunho, o mundo vê isso. Ninguém foi pregar para ele não conhece o evangelho, sabe nada. Conhece alguns irmãos aqui, né, da redondeza, que são da igreja. Ele nem sabia que era da igreja, mas uma das famílias que a gente disse, lá da nossa igreja. Aí, que igreja? Aí a gente disse com ela, ele disse logo, por quê? Com a graça de Deus se construiu esse templo aqui, né? Com a graça de Deus, né? E a gente tem que agradecer a Ele. Num local privilegiado. E então, isso é testemunho. Quanto mais esses bancos estiverem cheios, lotados, mais o mundo vai ficar impressionado, irmão. Então não falte aos trabalhos da igreja. Muito ao contrário, fale com aquele que faltou hoje. Irmão, pelo menos no domingo. Tem os dias da semana, mas se domingo de manhã e domingo à noite esse templo estiver superlotado aqui, saindo gente pelo ladrão, o mundo lá fora vai ver isso e vai querer saber a razão. Você vai dizer, a razão é Jesus Cristo, é esse Senhor aqui, ó, que é tudo, que nós não somos nada, Ele é tudo, Ele é o Deus que se fez homem, é o homem que morreu em nosso lugar para nos salvar. Então, é a fidelidade de João. Não sou ele. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. E às vezes eu fico envergonhado. Puxa, mas o meu cargo é tão... Eu quero ser... Não, que história é essa? Quero ser presidente. Quem diz que tem que ser presidente? Por quê? Eu sou um dos elementos do corpo. Não, você tem o seu corpo, eu tenho o meu aqui. Tanto tem elementos... Até para os homens, para a própria segurança, né, para o seguro... Se eu perder uma pontinha desse dedo mínimo, o preço é 1. Mas se eu perder um dedo indicador, aí já é outro, né? O próprio para o mundo é mais para o corpo, que é a igreja de Deus, e para nós mesmos faz uma falta tremenda, né? Que falta que faz esse dedinho aqui, né? Faz falta. Mas o seguro vai pagar menos. Tá certo? Então vejam bem, mas na igreja de Deus não tem isso de valer um mais do que o outro, irmão. Todos têm o mesmo valor diante do Senhor, porque senão o corpo não está completo. Eu posso ser o dedo mínimo na igreja de Deus, mas sou parte desse corpo e isso é uma honra, é inigualável, é algo fantástico. E irmãos, nós temos a terceira declaração de João, é reconhecimento. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Veja do verso 29 até o 31. João diz aqui, no dia seguinte viu João a Jesus, esse texto eu vou ler, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então vejam, João, o reconhecimento, né, de quem é aquele Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E então, irmãos, que em nossa vida como crentes no Senhor Jesus, sejamos capazes, primeiro, de ter firme em nossa mente e coração o fato de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não adianta as argumentações. Você que é aluno aí de primeiro, segundo grau, que não existe mais, né? É o ensino básico e o fundamental. O fundamental e o equivale ao médio, né? O ensino médio. Então, você vai ouvir professores falando asneiras. Mas firme-se, Jesus é Deus que se fez homem e morreu em nosso lugar. Seja lá que professor for. Ele pode ter doutorado onde é que for. Há muitos doutorados por aí que eu tenho minhas dúvidas sobre eles.
Não é só porque muitos estão falando hoje, não. Muito antes, muito antes. Eu conheço o caso de doutores que se tornaram doutores visitando lugar distante uma vez a cada 6 meses. E 3, 4 viagens lá e voltou doutor fulano de tal. Doutor em quê? Então, falem o que quiserem falar. Eu vou continuar crendo nesse Senhor que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Vou continuar sendo fiel a Ele e reconhecendo tudo o que Ele é e proclamar tudo isso ao mundo. E aí, irmãos, veja o resultado dessas confissões de João. Está lá do verso 35 até o verso de número 42. Aliás, começa desde o verso 32, eu não vou ler esse texto. Mas aí o resultado, discípulos de João Batista seguem a Jesus. É este Senhor, Deus que se fez homem, esse Senhor a quem tu tens servido e de quem tu falas, meu mestre, né? Diriam ou teriam dito os discípulos, eu quero seguir esse Senhor. E então diz a Bíblia que no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2, ouvindo isso, seguiram a Jesus. Então o resultado, irmão, se nós dermos testemunho, o homem, mesmo por mais incrédulo que ele seja, e se nós damos o testemunho fiel da palavra, o Espírito Santo age. Não vai ser pela nossa palavra, pelo nosso testemunho em si, porque mas alguém está testemunhando como? Testemunhando daquilo que ele acha que é e colocando as coisas dele, né? As suas ideias, os seus princípios. Não, testemunhando da palavra, simplesmente da palavra, só ela, só a palavra. E aí o Espírito Santo age, ele age através da palavra. Não foi sem razão que Calvino disse isso certa vez numa pregação, que o Espírito Santo só age através da palavra. Aí mas se alguém pode dar o testemunho que for, se não for um testemunho com base na palavra, não vai agir. Aí então o Senhor, a conversão, porque alguém pregou, cantou. Poxa, é um cantor espetacular, e o cântico, se o cântico tiver base bíblica, e a base bíblica tocar no coração da pessoa, pode ser conversão verdadeira, senão é euforia. O que está dominando a igreja de Deus nos dias de hoje é euforia. Puxa, mas lá não tem isso não? Espera aí, né? Então, irmãos, testemunhar a palavra, só isso mesmo, só isso. Eu citei aqui o exemplo de um grande autor evangélico, né? A.W. Pink, falando a um grupo de pastores, né? E eu vou terminar citando esse exemplo, porque é falar a palavra, é testemunhar a palavra, não tem coisa melhor do que isso. Eu ouço isso desde criança. Aprendi, graças a Deus. Talvez não tenha executado tão bem quanto devia, porque sou humano e falho. Talvez tenha executado não tanto quanto devia. Mas eu ouço desde criança e ela não cansa. Né? De um médico ateu que não queria saber de nada, de judeu ateu, tentou suicídio, e ele aconselhou o que para ele? Você tem a Bíblia? Tem. Aí aconselhou, falando a centenas de pastores nos Estados Unidos: vá para casa e leia o Evangelho de João. Aí os pastores: pastor, mas só isso? Espera lá, só isso? O Evangelho de João é só. Aí depois ele contou a experiência. Ele deu uns 30 dias de prazo para o médico ateu. 15 dias depois ele bateu no escritório dele, apavorado, e dizendo: agora eu já sei, porque ele disse: leia e depois me diga quem é Jesus. Mas Jesus, eu sou judeu. Não, você pediu que eu ajudasse. A ajuda que eu posso dar é essa: leia e depois me diga quem é Jesus. E 15 dias depois ele voltou convertido. Eu já sei quem é Jesus. Irmãos, é uma coisa que nos desafia. A gente pensa: não, mas tem que ser um músico daquele, né, fino, né, que tem que ser um cantor desse jeito, um pregador. Não, é a palavra. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão,
diz o sábio Salomão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente juntas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a tua, porque você vai colher. Então, que o Senhor nos abençoe, irmãos, como igreja dele, nesse mundo difícil e conturbado, e que a cada dia sejamos fiéis na proclamação das verdades do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.